Comentar um pouquinho sobre a questão da Selic. Veja, eu não acho que o Brasil é um país que depende de Selic alta do ponto de vista estrutural. Acho que o Brasil é um país que ainda apresenta uma volatilidade grande em alguns preços macro, nomeadamente, a taxa de câmbio e, como resposta a isso, a taxa de juros. Aí você vai falar, desde quando isso? Olha, desde o regime de metas de inflação, essa é a verdade, e o Brasil é sempre ou campeão mundial ou vice-campeão mundial. A gente é hepta, octa, campeão mundial, não sei, de volatilidade da taxa de câmbio. É uma característica, e aí, eu já falei sobre isso outras vezes aqui, e eu volto a esse tema. Claro que pode ter alguma relação com política econômica momentânea, etc., etc. Mas, obviamente, isso tem a ver também com a própria estrutura do mercado cambial brasileiro. O mercado cambial brasileiro é um dos mercados mais líquidos do mundo. É um dos maiores mercados do mundo. É um dos mercados mais abertos, profundos do mundo. O mercado de derivativos brasileiro é o terceiro maior do mundo. E, obviamente, que uma coisa é você ter um mercado líquido, profundo, aberto, quando você tem uma moeda central. Por exemplo, os Estados Unidos, obviamente, é o maior mercado financeiro do mundo, Outra coisa é quando você tem uma moeda periférica. Quando você tem uma moeda que, mundo afora, é tratado como um investimento de risco, que, portanto, responde muito intensamente a flutuações no ciclo de liquidez internacional. Outros países em desenvolvimento, eles têm outras características. Alguns são mais abertos, outros são mais fechados, alguns têm controle, como é o caso chinês, tem um nível maior de controle sobre taxa de câmbio, outros não têm nenhum tipo de... outros dolarizaram. Então, você vai ter inúmeros casos, e cada um vai lidar com a sua particularidade. Toda escolha tem ônus e bônus aí, nessa história. E o Brasil, talvez o ônus dele, seja exatamente esse grau mais elevado de volatilidade. E, a partir daí, a política monetária, sabendo que ela tem uma meta e que, obviamente, essa volatilidade cambial pode prejudicar o processo dela alcançar essa meta, ela reage. Eu não estou falando que inflação é só câmbio, evidentemente atividade, mercado de trabalho, tudo isso importa, mas como a própria Raquel aqui falou, existe um pass-through, ele não é propriamente pequeno, e ele tem efeitos secundários. Mesmo quando nós estamos falando, por exemplo, sobre inflação de serviços, tem alguns serviços que basicamente são salário. São serviços intensivos em trabalho que são salário. Se uma variação cambial impacta em preço, por exemplo, de combustível e alimento, que são duas coisas fundamentais do custo de vida de um trabalhador, em um cenário em que a economia está forte, claro, no cenário que a economia está em recessão, não se repassa nada, simplesmente o trabalhador passa fome. Essa é a verdade. E aí aumenta a fome no Brasil, aumenta a pobreza, aumenta a miséria. Mas no cenário que a economia está resiliente, obviamente que o trabalhador vai tentar repor essa pressão inflacionária que veio, às vezes, de um choque externo, um choque de cambial, um choque exógeno, digamos assim, certo? Então, eu vejo muito por aí essa discussão. Eu acho que
A volatilidade macroeconômica no Brasil é algo que faz parte, é uma característica do regime de política econômica brasileira, e que, obviamente, o ideal é que nós sejamos capazes de reduzir essa volatilidade macroeconômica, trazendo as variáveis para onde nós achamos que é possível fazer essa combinação. O que nós temos aqui, portanto, você perguntou do PIB potencial, né? Nós temos um cálculo PIB potencial próximo a 2,5, nós não tiramos a possibilidade, inclusive ele varia ao longo do tempo, né? Tem momentos que ele já foi maior, tem momentos que ele já foi menor, né? Até momentos razoavelmente recentes. Mas o cálculo do PIB potencial, ele olha muito para uma trajetória do passado, como é que você está de estoque de capital. Agora, quando você olha para frente, você pode ter alterações estruturais que aumentem o PIB potencial do Brasil. Um exemplo clássico é a reforma tributária. A Débora aqui, por exemplo, já fez estudos sobre isso, sobre o impacto no crescimento econômico, e esse impacto é um impacto incorporado de maneira mais estrutural. Então, no cenário atual, quando a gente fala 2,5, isso não quer dizer que uma série de mudanças, reformas que estão sendo feitas, não possam aumentar isso para 3, lembrando que isso aqui é uma variável não observável, portanto, muito difícil de ter uma precisão sobre qual é o tamanho dela. Por fim, falando um pouco de China, eu acho que aqui é outro caso que ainda é cedo para dizer. É evidente que você pode ver algum indício em um setor ou outro de aumento das exportações chinesas, mas ainda é muito difícil dizer qual é a relação disso com a guerra comercial. Veja, a guerra comercial está aí faz, sei lá, 2 meses, seja isso, e ainda não bateu nos indicadores de inflação e crescimento dos países. Quer dizer que não vai bater? Não, muito provavelmente vai ter algum impacto, mas e se resolver logo mais? Qual o tamanho? É muita incerteza. Então, o que acontece? Eu tive recentemente em uma reunião da OCDE, que eles fazem lá, e a discussão lá também é uma discussão sobre como as nossas projeções perdem um pouco de acurácia diante do aumento das incertezas. Então, o que nós podemos trabalhar é o seguinte: nós temos a nossa métrica de inflação, a nossa métrica de crescimento, isso é razoavelmente sólido, porque já passou uma série de meses de informações que a gente tem. Agora, num mundo incerto como esse, tudo pode mudar muito rapidamente. Então, o range, a margem de erro, digamos assim, da pesquisa, ela é maior do que era no passado. E é isso que acontece com a maioria das pessoas que estão fazendo as suas projeções. Elas continuam trabalhando com o seu cenário básico, com o seu cenário oficial, mas sabendo que, a depender de como se resolver algumas questões, tudo pode mudar. E a gente tem que estar preparado. Agora, a gente precisa de informação para isso. Antes de ter informação, é muito precipitado colocar isso dentro do cenário. Oi, boa tarde.